Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta manhã, buscando servir a Ele e aprender mais de Jesus, né? O pastor começou uma série de mensagens pelas manhãs, as queixas humanas ao padrão divino, e hoje me incumbiram de falar sobre jovens desmotivados, a juventude e sua desmotivação. Algo que parece até um pouco contraditório quando nós olhamos para esse tempo, e é um tempo onde as comunicações midiáticas nas redes sociais aparentam demonstrar uma juventude até alegre demais, sempre festejando. As redes sociais apontam para perfis de jovens sempre comemorando, sempre sorrindo, mas esse sempre feliz, esse sempre contente que é exposto nesses lugares, não parece estar refletindo em uma juventude que de fato caminha em uma comunidade de satisfação, de motivação. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós podemos ir para algo que é muito importante. A cultura, ela acaba refletindo o comportamento da sociedade. Então, se você quer ver como que está aquela sociedade, observe qual é o comportamento cultural, ou seja, comum entre essas pessoas. E as estatísticas acabam nos ajudando nessa jornada. Se o nosso olhar é distorcido pelo que é apresentado nas redes sociais, então as estatísticas acabam nos ajudando nesse propósito. O IBGE, por exemplo, fez uma pesquisa, isso em 2021 para 2022, e eles concluíram que a cada 5 jovens, um deles não estuda e nem trabalha. Pensando na população brasileira, são aproximadamente 10 milhões de jovens que não estão nem estudando e nem trabalhando. Isso foi em 2021 para 2022. Se nós pensarmos que veio a pandemia e muita coisa aconteceu, esse retrato pode ser muito pior hoje. Mas isso não é só uma realidade brasileira. Globalmente, a crise é de propósito, é algo muito mais além. Essa geração, que é muito conhecida pela conectividade, vive um paradoxo. A juventude reflete a faixa etária mais infeliz da sociedade. 63% dos jovens se sentem sozinhos, mesmo rodeados de amigos e familiares. A grande parte dos suicídios tem acontecido na faixa etária da juventude também. A busca de propósito nas redes sociais, na tecnologia, na conectividade que o mundo moderno proporciona, falhou. E os jovens andam desmotivados. A pergunta é: por que a juventude, no auge do vigor, está paralisada e infeliz? Observando as Escrituras, nós podemos concluir que essa busca de motivação e propósito está conectada a uma ilusão do tempo presente, o que reflete uma sociedade infeliz. A Bíblia tem a resposta para isso. O profeta Salomão faz um diagnóstico brutal da nossa cultura e nos aponta uma âncora, um lugar seguro, o nosso Criador. A questão é, a desmotivação do jovem não é falta de paixão, mas falta de propósito, de foco. A cura está em se lembrar do Criador. Parar de buscar satisfação imediata e trocar ela pela disciplina, pela excelência na glória do Senhor, de viver para a glória de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Eclesiastes, capítulo 11,
Nós vamos ler do versículo 9 de Eclesiastes 11 até o versículo de número 1 de Eclesiastes 12. São 3 versículos, então Eclesiastes 11, 9, 10 e capítulo 12, versículo 1. O texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: Eclesiastes 11, verso 9. Isso. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Vamos orar? Amado Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que é bendita, poderosa e maravilhosa, e rendidos aos teus pés, clamamos: ilumina o nosso entendimento para que possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o mundo grita para a juventude e para nós também: siga o seu coração, sua felicidade é a meta, seja feliz, faça o que te faz feliz. Salomão é um pouco irônico ao falar com essa juventude. De fato, se alegre na sua juventude. Se alegre, mas saiba que a tudo que fizer, Deus te chamará para prestar contas. Se alegre, se motive, se envolva, mas Deus te chamará para prestar contas de tudo aquilo que você fizer. E não somente isso, ele mostra algo mais profundo. Ele fala: essa juventude, essa adolescência não passam de vaidade. Esse vigor, essa força que você confia tanto, é vaidade. Passa. Por isso, lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade. A desmotivação é um sintoma dessa vaidade, da confiança extrema na sua força, na sua coragem, em desbravar, em tentar fazer por sua própria força. Existem 2 grandes mentiras culturais na nossa época. A primeira delas é acerca de que a paixão deve preceder o compromisso. Eu preciso estar apaixonado por algo para me comprometer com aquilo. Eu preciso ser feliz, aquilo precisa me motivar, precisa me fazer alegre antes que eu me envolva com aquilo. O jovem fica na paralisia da opção, com medo de fazer a escolha errada. E se eu for e não me ficar feliz depois? E se não for a escolha certa? E se for aquele outro caminho melhor? Ele fica esperando a vocação mágica. Vai aparecer algo extraordinário, onde eu ficarei tremendamente feliz em me envolver com isso, e aí sim, eu trilharei esse caminho. A consequência disso é a inação. E por isso, tantos jovens não estão nem estudando e nem trabalhando. Estão esperando a oportunidade certa, a hora de agir, a paixão surgir. A outra ilusão desse tempo é a dispersão. Na expectativa de fazer algo que nos apaixone, as pessoas estão se envolvendo em tudo. A multitarefa está dispersando a atenção do nosso tempo. Todo mundo tem que fazer de tudo, e se envolver com tudo e fazer tudo. A gente não tem foco em nada e acaba
se tornando mestres em fazer tudo, mas não ser especialista em coisa alguma. As pesquisas dizem que o foco disperso e o imediatismo, se nós conectarmos isso à convivência da comunicação, os vídeos curtos do algoritmo, as microtendências que toda hora muda, e aí a nossa atenção muda junto com essas tendências, as nossas atenções mudam com os vídeos que vão passando. Tudo isso nos leva à mediocridade, porque ninguém é especialista de nada. Ninguém é bom significativamente mesmo em algo, porque a gente é um monte de faz tudo, mas não é especialista em nada. Algumas pesquisas de mercado dizem o seguinte, que as pessoas que são mais felizes na sua profissão são especialistas de longo prazo. Pessoas que estão há tanto tempo fazendo a mesma coisa que encontraram alegria e felicidade, realização naquela jornada. Mas a juventude tem buscado outra coisa. Ela espera a paixão. Ela quer o resultado de longo prazo agora. Eu quero a alegria de ser especialista, de saber algo, de se sentir realizado em fazer aquilo agora, antes de começar a fazer aquilo. O resultado é desmotivação. Onde falta o foco naquilo que é eterno, nós acabamos nos perdendo. A vida se torna uma busca dispersa por um sentimento que nunca chega. A nossa atenção está divagando, os nossos sonhos estão tateando nos prazeres da carne, em algo que nos satisfaça agora, e a gente nunca encontra a resposta. Estamos paralisados. O antídoto para isso é lembrar. Eclesiastes diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. A cura para a ilusão e a paralisia está no vertical e não no horizontal. Nós estamos parados, olhando assim, procurando o que nos alegra, procurando o que nos realiza, mas a cura para isso está em olharmos para cima. Salomão nos tira da vaidade para nos colocar na verdade. Lembra do seu Criador nos dias da sua juventude. Olha para cima, em vez de ficar procurando aqui. A resposta está no seu relacionamento com Ele, está na reconexão com Deus. Mas lembrar aqui não é apenas pensar, não é só um exercício de memória, é agir com consciência do propósito de Deus. É reconhecer quem Deus é e qual é a vontade dEle para a nossa vida. É entender que o que me satisfaz não é esperar o sentimento alegre do trabalho. É me alegrar no Senhor, porque é Ele que me fez. E Ele é o autor e Senhor de todas as coisas. O propósito da minha vida não está nas minhas mãos, mas está naquele que deu direção para a criação. A desmotivação é um problema de esquecimento, de esquecer que Deus nos fez com um propósito. Deus não nos fez para o lazer eterno. A gente vive nessa ânsia da satisfação, um dia de cada vez, mas nesse dia de cada vez eu procuro prazer, lazer, alegria. Eu quero conquistar segurança financeira para que eu possa curtir a vida todos os dias, como se esse fosse o propósito. Mas ele nunca chega, porque ele nunca vai
nos satisfazer de fato. A gente se esquece do propósito de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar, jovens, o tempo de plantar o foco e a responsabilidade é agora, antes que os maus dias cheguem. O tempo de nos lembrarmos, de encontrarmos a paixão que Deus tem para cada um de nós é agora. O padrão de Deus inverte a lógica do mundo. A paixão segue a excelência. Eu vou me apaixonar por algo quando eu for excelente naquilo. Agora, Deus me chamou para ser excelente em tudo que eu fizer, para a glória dele. E é exatamente porque Ele me chamou para ser excelente em tudo que eu fizer, que não tem como eu ser um faz-tudo. Me envolver em todas as áreas e fazer todas as coisas. Eu não vou conseguir ser excelente em tudo. Deus me deu um propósito. Ele me chamou para uma missão. Naquela missão eu preciso ser excelente. Mas não basta que aquela missão envolva um único trabalho ou um único a fazer. Eu preciso ser excelente na minha vida. Um técnico de futebol americano, cristão, disse o seguinte: não basta que eu seja um excelente técnico, ganhe todos os campeonatos. Como um cristão, eu preciso ser um excelente pai, um excelente amigo, um excelente funcionário. Eu preciso ser excelente na minha vida, mas sabendo qual é o meu propósito e seguindo o caminho que Deus me deu. A satisfação, meus queridos, é na verdade, no padrão de Deus, um subproduto de fazermos algo com excelência para a glória de Deus. Ao invés de estarmos paralisados, esperando a paixão vir para depois agirmos, nós precisamos encontrar nosso propósito no Senhor e seguirmos obedientes e fiéis. E então essa satisfação virá. A paixão virá diante de uma caminhada próxima com o nosso Criador. O nosso objetivo não é nos fazer feliz, mas amar a Deus e ao próximo. Como o próprio Cristo nos disse em Mateus 22. Versos 37 e 39. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Há um propósito nessa jornada. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Encontre propósito nele, lembre-se de quem Ele é, busque nele respostas. E Ele guiará os seus caminhos. E Ele te ajudará a filtrar os seus pensamentos. A desmotivação morre quando nós trocamos a meta de ser feliz pela meta de adorar ao Senhor, de glorificar o nosso Deus. Com a meta de servir a Deus, cumprir o propósito que Ele nos deu. Pensando nisso, nessa chamada de Salomão, nós vamos lá para Paulo, 1 Timóteo 4,12. Olha o que Paulo disse para Timóteo, um jovem pastor. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Deus não chamou Timóteo para ficar esperando a alegria, esperando o prazer, paralisado diante das escolhas da vida, observando tudo que o horizontal nos oferece. Ele disse: olha para o Senhor, encontre o seu propósito nele, seja um exemplo agora. Lembre-se do seu Criador e sirva agora. Glorifique Ele com sua vida agora. O apóstolo não está
permitindo que Timóteo fique esperando. Ele chama para ação imediata. Jovens, assim como Timóteo, nós precisamos ser agentes de mudança. Agora. A juventude é tempo de ser exemplo. O desânimo e a solidão são combatidos quando o jovem encontra o seu lugar de servir, o seu propósito, e se torne ativo na comunidade de fé. A nossa comunidade de fé é a família que Deus reuniu como propósito de louvar e glorificar o nome dEle na terra. Você já encontrou o seu papel de serviço na comunidade de fé? Você já abriu seus olhos, confiou no Senhor, lembrando do seu Criador, e foi. Mesmo que você fique com vergonha, mesmo que deu ansiedade, mas você foi. As primeiras experiências sempre são mais difíceis. Fazer algo que a gente nunca fez na frente das pessoas, ou junto com as pessoas, parece ser um pouco difícil, mesmo que a gente saiba como fazer. Mas aí a gente faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, fica confortável, e aí faz 5, e aí vai em frente. Ou seja, a paixão, a alegria em fazer, ela não precede o trabalho. Ela vem com excelência, ela vem com o nosso engajamento, com o nosso envolvimento. O jovem motivado é aquele que parou de perguntar, o que me fará feliz? E aí começou a perguntar a si mesmo, como posso glorificar a Deus e servir ao próximo com excelência aonde eu estou agora? Como eu posso exaltar ao meu Deus e viver para a glória dEle agora, aonde eu estou, com o que eu tenho, com o que Ele me deu? Como? Como eu posso viver para a glória de Deus agora? Timóteo, seja um exemplo. Não se incomode por você ser jovem. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, na conduta, no amor, na fé, na pureza. É agora que é o tempo. Lembra-se do Senhor nos dias da tua mocidade. Viva para o Senhor nos dias da sua mocidade. Confie no Senhor nos dias da sua mocidade. Entregue sua vida para o Senhor agora. O convite de Eclesiastes é um apelo urgente para a responsabilidade. Primeiramente, eu quero falar com os jovens. Jovens, escolham o foco e a excelência. Abrace a responsabilidade. Se você está desmotivado, pare de esperar a paixão te encontrar. Pare de estender a infância e abrace a responsabilidade. Faça algo com excelência, se envolva com algo de forma excelente para glorificar Jesus. A motivação só floresce onde a responsabilidade é assumida. Se você está no vazio do engajamento, se você está paralisado diante das escolhas de trabalho, as escolhas de cursos, as escolhas de profissões, as escolhas de serviço, comece a agir intencionalmente hoje. Lute pela excelência focada. Escolha uma coisa só. Faça uma coisa com excelência. Não precisa se envolver em tudo, não. Vou entrar em todos os ministérios, vou fazer todos os cursos, vou procurar todo tipo de emprego. Não. Faça uma coisa com excelência. Foque em uma coisa. Aplique foco total nessa coisa, como se fosse para o Senhor. Colossenses diz isso. Tudo o que fizer, faça para a glória de Deus, com excelência para a glória de Deus. Abandone essa ideia de que você tem que fazer tudo, estar envolvido em tudo e fazer todas as coisas.
Porque você acaba se frustrando, porque o imediatismo nos chama para respostas imediatas. Agora, eu preciso de satisfação agora. E eu faço e não vem resultado. Eu faço e não vem resultado. Eu faço aquilo e não dá resultado. Eu abandono e vou para outra área. Eu faço aquilo e não dá resultado. Eu abandono e vou para outra. Eu abandono e vou para outra. Eu abandono e vou para outra. Nunca vai encontrar satisfação. Como nós dissemos já, a satisfação virá como um subproduto da excelência para a glória de Deus. Seja excelente e você encontrará prazer do Senhor. Sirva ativamente, jovem. Sua identidade não está nos criadores de conteúdo, mas sua identidade está naquele que te criou. Troque a busca por validação pela busca do servir. Pare de encontrar vanglória nos outros. Eu fiz, ninguém percebeu o que eu fiz. Ninguém veio me dar um abraço porque eu fiz aquilo ali. Tanto que eu me esforcei, ninguém foi lá dizer o meu nome. Se é isso que você procura, você continua perdido na desmotivação. Use os seus talentos para dar o exemplo e fazer a maior contribuição possível para o reino de Deus. Aonde você estiver, em casa, na escola, no trabalho, na comunidade, na sociedade. Mas eu também tenho um recado para os pais e líderes. Nós precisamos buscar um padrão divino de comunidade. Pais, vocês sabiam que vocês estão perdendo a influência sobre seus filhos? Alguns estudos apontam que os maiores influenciadores dos filhos não são mais os pais, e sim os criadores de conteúdo que eles seguem. As jovens, na sua primeira gravidez, procuram mais informação com as influencers digitais do que com suas mães e avós e tias que criaram seus filhos. Os jovens, quando têm dúvidas, vão mais para as redes sociais do que buscar resposta e diálogo com aqueles que são os responsáveis por suas vidas. Mas lembrem-se, esses criadores de conteúdo podem ter milhares de seguidores, podem parecer felizes aos olhos dos outros, mas é você que tem a responsabilidade sobre a vida do seu filho. É você que tem ele presente todos os dias na sua casa. Por isso, modelem o foco e a excelência no seu lar. O seu lar deve ser um lugar onde o trabalho, o estudo, o cuidado são honrados com um ato de adoração. Os seus filhos precisam ver em vocês uma atitude de louvor e alegria em servir ao Senhor com excelência. Você não pode chegar lá demonstrando o fardo que é servir a Deus, o fardo que é sustentar o filho, o fardo que é cuidar dele. Se é um fardo para você, imagina para ele. Eu que não quero viver isso que meu pai está vivendo. Esses meninos só me dão trabalho, meu Deus, eu não quero saber disso mais. Aí ele nunca vai querer ter filho mesmo. Se é esse o exemplo que o Senhor me deu, eu não quero filho mesmo. Eu vou crescer e vou viver a vida de outro jeito. Você precisa modelar o foco na sua casa para excelência. Ensine seus filhos a dizer não para as distrações, para que eles possam dizer sim ao propósito principal. Uma coisa que a gente tem aprendido lá em casa, essas distrações de brinquedos, né? A Marissa, ela costuma pegar lá um pouco de brinquedo e guardar, e aí fica só um pouco lá. E mesmo aquele pouco, eles pegam, vira
caixa assim na sala e está o caos lá. Mas se tivesse tudo aí que estava pior. Nós precisamos ajudá-los a administrar todas as opções que eles têm. Ou eles viverão dispersos desde pequenos. E quando chegar na adolescência e na juventude, serão ainda mais dispersos. E nós nos perguntaremos, por quê? O que aconteceu? Se eu não dou o foco. Lembre-se de Deuteronômio. Ensine a criança no caminho que deve andar. E você vai trabalhar e ela vai te seguir no trieiro. E você vai preparar a comida e ela vai atrás. E você vai servir o jantar e ela está sentada do lado. Os jovens aprendiam com a excelência dos pais. Mas hoje nós delegamos a excelência para os mestres da universidade. Nós delegamos a excelência para os mestres da escola. Não há excelência em nós, mas há no outro. Qual é a referência do seu filho? Se não existe foco na excelência no seu lar, você está perdendo a influência do seu filho. Cultive a confiança. Crie um ambiente onde as dúvidas sobre ciências, fé, sexualidade, são vistas como porta de entrada para um estudo mais profundo, e não como algo a ser silenciado. Quando seu filho tiver dúvidas sobre todas essas coisas, aproveite a oportunidade de compartilhá-lo sobre a excelência do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, como Ele tem propósito em todas as coisas. Se nós negamos as dúvidas, morro de medo, meu filho vir conversar comigo sobre sexo, e aí, o que eu vou falar? Meu Deus, eu vou desconversar, não, deixa eu ir lá, menino, não é hora de falar sobre isso não, vamos embora para outra coisa, lá vai assistir um desenho, ó. Aí ele vai lá no desenho, o desenho vai falar sobre isso. Ele vai assistir um filme, o filme vai falar sobre isso. Ele vai para a escola e a escola vai falar sobre isso. De quem ele aprendeu sobre aquele assunto. Você perdeu a influência sobre o seu filho. Que as dúvidas sejam um caminho de oportunidade para cultivar a confiança, a adoração, o cuidado, a excelência. O jovem precisa desenvolver ativamente relacionamentos intergeracionais. Eles precisam servir e sentar à mesa com a sabedoria das gerações mais velhas. Não adianta dizer assim, manda os jovens fazer isso aí, ó, eles que são fortes. Os jovens precisam fazer junto. Coloca os jovens para fazer. Lá manda os jovens, chama os jovens, cadê os jovens? Jovem. Mas o jovem precisa fazer junto. O caminho da excelência vem em fazer junto, em aprender com quem já está aplicando a excelência em sua vida. Vamos cultivar isso, entendendo que é um padrão divino de comunidade. Deus nos chamou para sermos excelentes como corpo, porque Ele é excelente como Deus. E se nós formos excelentes como famílias, seremos uma só família excelente para a glória de Deus. Nossos jovens, tão influenciados pelos prazeres desse tempo, fugirão da ilusão que leva à paralisia e lembrar-se-ão do seu Criador e agirão em busca de glorificá-lo. O Senhor nos chama hoje para o foco, para a excelência. Você quer vencer a desmotivação, jovem? Escolha o foco. Busque a excelência. Sirva ao próximo. Cultive uma comunidade de fé. Mas comece hoje. Porque o tempo de ser exemplo é agora. Amém? Vamos orar? Deus amado e bendito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra que é bendita, porque o Senhor usou Salomão para nos alertar sobre isso. Salomão viveu tantas coisas e tinha poder e influência para fazer de tudo, e ele fez, experimentou, mas olhou para a realidade da vida
e nos ajudou a entender o quão vaidosa são os prazeres da carne. Ajuda-nos, ó Pai, a cultivar uma comunidade de excelência, a uma vida que busca glorificar o Teu nome. Dá-nos foco, Senhor. Ajuda-nos a encontrar o nosso propósito em Ti, e que tudo isso nos mova a viver uma vida que glorifique o Seu nome em todo o tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tem um amigo, a palavra do Senhor já foi muito clara em dizer: jovem, alegra-te na tua juventude, mas não esqueça dos dias, não esqueça do seu Criador. Mas eu gosto de uma frase de um amigo